Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mundial na Avenida Paulista, conversando com vocês sobre homeopatia. E hoje, o programa que antecede o Natal. Desde já, muito boas festas para vocês, muita paz, muita harmonia, união. E todos os anos eu sempre lembro as pessoas que passam solitárias no Natal, que não se sintam sós, porque ninguém está só, na verdade, né? Todos nós estamos acompanhados dos nossos anjos, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais e principalmente de Deus, do Criador de tudo. Então, não deve haver nenhum tipo de aborrecimento, né? Mas o tema de hoje, que aliás vai para a minha página amanhã do YouTube, página do YouTube doutora Ana Clélia Matos, vocês têm a oportunidade de ver todos os programas que eu fiz no último semestre, alguns programas, alguns lembretes de 5 minutos das ervas medicinais e também algumas gravaçõezinhas que eu faço no meu consultório e coloco no YouTube de dicas, sempre dicas muito boas para a sua saúde sobre o ponto de vista da medicina chinesa e da homeopatia. O tema do programa de hoje será ômega 3 e ômega 6. Então, as pessoas costumam me perguntar muito e aos poucos eu vou trazer aqui para o programa algumas informações. Existem muitos modismos, mas no caso do ômega não é um modismo, realmente é um produto, na verdade é uma gordura poliinsaturada, né? Gordura poliinsaturada que é essencial à nossa saúde. E o nosso organismo não produz ômega, então nós temos que consumir ômega. E quando a gente fala de ômega 3, a gente lembra do peixe, né? Então, o produto que tem mais concentração de ômega 3, que é um ácido graxo insaturado, são os peixes. E daqui a pouco eu vou falar quais peixes têm mais ômega 3. Então, se você não pode comprar um suplemento de ômega 3 numa farmácia qualquer, e você precisa, a gente sabe que nós precisamos desse tipo de ácido graxo, você pode consumir 2 porções de peixe por semana. Você já vai estar consumindo uma quantidade razoável de ômega 3. Então, como eu disse, o ômega 3 nós não produzimos, nós temos que adquirir através da nossa alimentação ou de suplementação. Ele é essencial à nossa saúde e o ômega 3, ele tem 3 componentes que nós chamamos de ALA, que é o ácido alfa-linolênico. E esse ácido alfa-linolênico, ele deriva, ele converte em 2 outros ácidos graxos poliinsaturados, que é o EPA e o DHA. Então, a partir do ALA, que é o ácido alfa-linolênico, por exemplo, nós temos na linhaça e nas nozes. Então, se você tem o costume de consumir linhaça e nozes, você vai acabar produzindo 2 tipos de ômega 3, que é o EPA e o DHA. Porém, o EPA e o DHA estão muito maior concentrados nos peixes, né? O EPA é o ácido eicosapentaenoico. Esses nomes muito complicados, por isso que a gente fala EPA. O EPA, ele tem um controle importante no processo inflamatório. Ele depende das moléculas de prostaglandinas, que tem um efeito anti-inflamatório. Então, o maior efeito do EPA é controlando o processo inflamatório do nosso corpo. Então, essas pessoas que têm processos inflamatórios, que acordam com dor, que acordam com enrijecimento, que sai da cama enrijecida, pode tomar o ômega 3, que vai conter uma quantidade de mais ou menos de 200 miligramas do EPA, numa cápsula de 500 miligramas. Alimentos ricos em EPA diminuem as doenças inflamatórias. Então, o EPA,
ele está contido muito nos peixes e outra vez eu repito, nessas sementes de linhaças, nozes, chia, todas essas sementes, a semente da abóbora tem bastante do EPA. E o DHA é importantíssimo. O DHA, ele tem um efeito no nosso cérebro surpreendente. O nosso cérebro, para ele ter um bom funcionamento, ele depende muito do DHA. Muito poucas pessoas sabem que 60% do nosso cérebro é formado por gordura. Cerca de 10% dessa gordura é DHA. Então, a carência de DHA diminui, por exemplo, a cognição, diminui o desenvolvimento neurológico das crianças. Então, criança tem que comer peixe, criança tem que comer linhaça, nozes. As mães têm que se acostumar a colocar peixe na papinha do bebê desde muito pequeno. É muito comum quando nós ensinamos as mães, quando eu era pediatra, porque já não exerço a profissão de pediatria para crianças menores de 12 anos, mas quando eu ensinava a fazer a tal papinha, eu sempre pedia para a mãe colocar peixe na papinha. Um dia peixe, outro dia frango, outro dia carne, para revezar, porque o costume em geral é só a carne, só o frango. É mais fácil, é mais prático, mas o peixe é muito importante. Então, a criança que come peixe, ela tem um melhor desenvolvimento neurológico e elas ficam mais alertas, mais inteligentes, mais ativas. Então, doenças como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, esclerose múltipla, tem que haver uma suplementação de ômega 3. E quando você suplementa em forma de cápsula, você já está dando o EPA e o DHA, né? Numa proporção bacana. Então, quais são os alimentos que são ricos no ALA, que é o ácido linolênico, que vai derivar no EPA e no DHA? Bom, a primeira coisa, nozes, sementes de linhaça, semente de soja, semente de abóbora, chia e também o peixe, né? No caso dos peixes também tem esse ácido que vai derivar no EPA e no DHA. Quando a gente fala de alta concentração de DHA e EPA fora das sementes, nós vamos falar dos peixes de água fria, que são salmão, cavala, linguado, anchova, sardinha, atum, arenque. Então, olha só, caviar. Caviar é uma coisa cara. O caviar é cheio de EPA e DHA. Né? Existem suplementos nos países mais desenvolvidos de cápsulas de ômega extraído do caviar. Então, vou repetir. Se você comer 2 porções por semana desses peixes, pode ser salmão, cavala, linguado, anchova, sardinha, atum e arenque, você vai estar tomando bastante ômega 3, quer dizer, o suficiente para as dosagens necessárias mínimas para um ser humano. Se você acrescentar essa alimentação, a semente da linhaça, a semente da chia, comer castanhas, nozes, né? Sementes de abóbora, você vai acrescentar mais ainda. E tem muitas pessoas, à medida que nós vamos envelhecendo, as pessoas vão absorvendo menos o ômega 3. Então, há necessidade de repor o ômega 3. Então, você tem mais de 50 anos, 60 anos, 80, 70 anos, é bom repor o ômega 3. Por quê? Porque você vai prevenir as doenças cardiovasculares. Por quê? Vai diminuir o colesterol LDL, né? O colesterol ruim, vai aumentar o colesterol HDL, que é o bom, vai diminuir os triglicérides, vai diminuir a possibilidade de infarto, de ataque cardíaco, de derrame, AVC, vai diminuir as placas de esclerose, a aterosclerose, diminuir o enrijecimento das artérias, tanto das carótidas, né, das artérias coronárias, diminuir o desenvolvimento de coágulos, diminui então a possibilidade de fazer trombos nas artérias, né? Então, se você consome o ômega, que já contém
implicitamente o EPA e o DHA, você vai diminuir muito a possibilidade de ter uma trombose, um derrame, uma embolia. Alguns estudos mostram que quem consome ômega 3 tem menos perda óssea, então ajuda também na osteoporose, na osteopenia. Diminui a rigidez e a dor das articulações, então por isso que eu já falei que é muito recomendado o ômega na artrite. Né? Alguns estudos mostram que pessoas que comem 2 porções semanais do peixe, desses peixes que eu citei, diminuem 50% a possibilidade de AVC. Então, a importância de consumir alimentos saudáveis, os peixes, né? Agora, tudo tem as suas contraindicações e eu gosto sempre de salientar aqui no programa as contraindicações. Por quê? Muitas vezes você liga a televisão e tá lá a maior propaganda de ômega 3, você sai, compra e toma um monte. Não é assim, gente. Quantidades maiores que 3 gramas de ômega 3 por dia pode levar a aumento do risco de hemorragias. Então, pessoas que tomam grande quantidade de ômega, que todo mundo recomenda 3 gramas por dia, é muito, né? Normalmente, para as pessoas normais, 1 grama por dia é suficiente. Nas pessoas que já tiveram infarto do miocárdio, 2 gramas por dia. Para quem tem aumento do colesterol, 2 gramas por dia. E por quê? Acima de 3 gramas, você pode desenvolver muita facilidade de ter risco de hemorragia se você estiver tomando junto uma aspirina. Então, pessoas que já tiveram AVC, infarto, e já tiveram trombose nas pernas, trombose cerebral, elas têm tomado sempre anticoagulantes. Então, quem toma anticoagulante não pode tomar ômega. Se você toma aquelas aspirina infantil, Somalgin, porque é uma prevenção que o cardiologista te dá para você não repetir o infarto, você não pode tomar ômega 3 porque você vai ter hemorragia. Né? Porque o ômega 3 ele diminui a agregação das plaquetas, então eles deixam não forma tanto coágulo, então não formando o coágulo e você tomando anticoagulante, você potencializa o anticoagulante, e aí você pode espirrar, sair sangue, você pode urinar sangue, você pode tossir e sair laivos de sangue, não pode. Então quem toma anticoagulante não pode tomar ômega 3, né? O DHA, ele é importante na retina, né? O ômega 3 junto com a luteína são 2 suplementos importantes para as pessoas que têm problemas de retina. E é um nutriente excepcional para o cérebro. Então, para as pessoas de idade, com demência, com perda cognitiva, melhora muito. Para as grávidas, uma quantidade de 1 grama de ômega 3 por dia é muito interessante para as grávidas, para o desenvolvimento do bebê. Então, você vai ganhar um bebê com mais peso, né? O peso do nascimento melhora o desenvolvimento neurológico e visual do feto. Então, uma suplementação de ômega 3 nas grávidas pode ser bastante interessante. E diminui o risco de depressão pós-parto. Diminui o risco de depressão pós-parto. Diminui o risco de fazer diabetes gestacional. Aliás, o ômega 3 é muito indicado para evitar diabetes também. Porém, o ômega 3, eu não vou citar nenhuma marca aqui, porque isso não é propaganda, não é um programa realmente para levar informação, mas sempre que vocês, e sempre me perguntam, doutora, qual é o melhor ômega 3? Primeiro procure empresas certificadas, empresas que normalmente colocam os seus produtos nas grandes farmácias do Brasil. E esses produtos têm que ter certificado no rótulo que eles são livres de metais pesados. Então, é um ômega 3 livre de metal pesado. Tem muitas empresas de fundo de quintal que não dão essa certificação no rótulo.
Tomar muito cuidado. As melhores fontes de ômega 3 são as fontes europeias. A Noruega é um país que exporta muito ômega 3, até porque tem muita água fria, muito peixe de água fria. Então, as cápsulas importadas são muito interessantes quando importadas da Europa, do norte da Europa, né? Em geral, uma cápsula de ômega 3 vai ter, em média, 180 miligramas do EPA e 120 miligramas do DHA. Essa é a média para uma cápsula de 500 miligramas. Então, você pode tomar ou 2 cápsulas de 500 miligramas ou uma cápsula de 1 grama como uma média, como uma rotina. Se você tem colesterol alto e já teve infarto, tem um problema cardíaco e não toma anticoagulante, você pode tomar 2 cápsulas de ômega 3. A dose recomendada pela Associação Americana de Dieta Alimentar e pelos estudos, a média de uma população básica, de um adolescente, de um adulto jovem, de uma pessoa até 50 anos, é de 500 miligramas de ômega 3. Né? E na doença coronariana, eu já falei, 1.000 miligramas, que é 1 grama a 2 gramas de ômega 3. Se você tem colesterol alto e não quer tomar nenhuma estatina, porque você sabe que as estatinas têm os seus efeitos colaterais, você pode só usar o ômega, né? Você pode usar também outras fontes de ômega. Nós estamos falando do ômega 3. Agora eu vou falar do ômega 6 e do ômega 9. Então, qual é a diferença dos ômegas? Todos eles são ácidos graxos insaturados. No caso do ômega 9, é monoinsaturado. Ele se liga só a uma molécula, um radical carbono. Quando você fala ômega 3, quer dizer que ele se liga no carbono 3. E se você fala de ômega 6, é um poliinsaturado que se liga em mais do que uma molécula de carbono, radical carbono, no caso do carbono 6, que é um carbono duplo, etc. Isso não importa. E o que é o ômega 6? É o ácido linoleico, é o ácido gama-linoleico. O ácido gama-linoleico é o principal representante do ômega 6, que é o óleo de prímula, de borragem. Ele tem ômega 6. O problema do ômega 6 são as quantidades e as fontes. Por exemplo, se você come fast food, o que é fast food? Né? Lanches, biscoitos recheados, doce, comida pronta, sanduíches, pizzas, isso tem muito ômega 6. Agora, esse é um bom ômega 6? Não, porque é um fast food, é uma comida industrializada. Então, o grande problema é quando você esse excesso de comida com ômega 6 de má procedência vai criar problemas inflamatórios, vai criar diabetes, vai criar colesterol, vai criar dores, né, artrose, artrite. Então, qual é a melhor fonte de ômega 6? São as castanhas, novamente, as nozes, os óleos vegetais de milho, soja, girassol, os ovos orgânicos, o açafrão, a castanha de caju, a castanha do Pará. Isso é fonte de ômega 6 saudável. O grande problema é quando a gente tem uma grande quantidade de ômega 6 de origem ruim, com pouca quantidade de ômega 3. Aí as pessoas desenvolvem doença crônica. Né? Doenças degenerativas até chegar no câncer. Então, você tem que trocar, tem que prestar atenção. Por exemplo, se você vai na farmácia e tem lá óleo de linhaça, cápsulas de linhaça, lá vai estar rico em ômega 3, 6 e 9. É verdade, mas é um ômega 6 saudável, porque vem da linhaça. E a proporção da linhaça é uma proporção ideal para o nosso corpo, né? Diferente de você tomar o ômega 6 isolado. O ômega 6 isolado é vendido como óleo de prímula e é bom para TPM, é bom para as mulheres na época da menstruação, alivia muito as tensões pré-menstruais. Então, isso é o gama-linoleico, é bom. Agora, o que não é bom é comer lanche errado.
esses lanches demais. Por quê? Se você tem excesso de ômega 6 de fonte ruim, você tem uma coagulação do sangue maior, muito mais risco de fazer trombose e AVC. Maior proliferação celular, então você pode fazer nódulos, nódulo de mama, nódulo de tireoide, cisto de rim, cisto de fígado, mioma uterino, cisto de ovário. Por quê? A alimentação está sendo artificial com excesso de ômega 6 de má procedência. Então, tem que equilibrar a alimentação. Nós somos aquilo que comemos. Então, você tem, para ter um equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6, em termos de alimentação, você tem que aumentar o consumo do peixe, principalmente os peixes de água fria. Aumentar o azeite extra virgem na alimentação. Óleo, se você tiver que escolher algum óleo, você não vai escolher outro óleo que senão o girassol, que é um óleo que tem ômega 6 e ômega 9 numa proporção legal, né? Uma proporção bacana. Azeite de oliva extra virgem você também pode usar na sua alimentação. O ovo caipira. Por que ovo caipira? Ovo orgânico ou alguns ovos no supermercado que vêm com adição de ômega 3. Não sei se vocês já viram, prestem atenção. No supermercado você vai lá, tem caixinha de ovo comum, ovo de granja, que eu não recomendo, porque tem uma proporção errada de ômega 3 e 6, porque é a ração que é dada, e a galinha de cativeiro, galinha que fica trancada ali na gaiolinha e tem que botar ovo de qualquer jeito. Ovo, gente, é um alimento riquíssimo, um alimento que todos nós deveríamos consumir diariamente. É fonte de proteína pura, é fonte de vitaminas muito importantes, sais minerais, mas se você puder comprar um ovo orgânico, um ovo com ômega 3, um ovo caipira, esses rótulos de ovo caipira que tem no supermercado, geralmente é caipira, mas não é de terreiro. Não é o ovo de galinha solta, que come inseto, que come o que tiver. Esse realmente é o melhor ovo, mas a vigilância sanitária proíbe a venda dele por não ter nenhum tipo de controle do que essa galinha comeu. Mas se você cria sua galinha, se você tem lá um jardineiro, você mora no interior e tem alguém que tenha esse ovo que você conhece, sabe, que ele põe às vezes uma quirela boa para essa galinha, é o melhor ovo. Pá, mas você não mora no interior, você mora na grande cidade, que ovo você vai comprar? Um ovo orgânico. Orgânico quer dizer, a ração que é dada a essa galinha é um milho orgânico. Orgânico quer dizer que não é transgênico, porque também tem isso, do milho dado à galinha é transgênico. O milho transgênico, ele tem genes de bacilos, como Bacillus thuringiensis israelensis, que causa bastante colite, gastrite, né? Enfim, problemas digestivos. Então, no supermercado, procura comprar ovo caipira, ovo orgânico ou ovo, o melhor é com ômega 3. Né? Porque eles colocam na ração dessa galinha ômega 3 e é uma ração orgânica em geral. Tem algumas marcas. Em geral, esses ovos têm a casca mais vermelha e dentro ele é bem carregado, ele é bem avermelhado, ele é bem alaranjado. E o ovo comum de granja é aquela galinha que tem a gema amarelo clarinha. Eu sou tão a favor de ovo e eu consumo ovo todo dia, pelo menos 2 ovos por dia, desde o café da manhã. Eu acho que o ovo é um bom alimento para você comer à noite, né? Eu acho que nutre e te mantém alimentado por muitas horas, né? E é riquíssimo em todos os nutrientes, né? Então, quando você, infelizmente, não pode gastar dinheiro comprando um ovo mais caro, mesmo comprando um ovo de granja, mesmo de galinha de cativeiro, ainda assim é um bom suplemento, é um bom alimento. Outra coisa que eu queria comentar com vocês a respeito do ômega 9. A ômega 9 é uma boa gordura, é uma gordura monoinsaturada, é o ácido oleico. Então, eu já falei que o ômega 6 é o ácido linoleico e gama-linoleico, o ômega 9 é o oleico.
O ácido oleico, ele diminui muito o LDL colesterol e diminui muito a agregação das plaquetas, então diminui bastante a chance de AVC também. E ele é rico aonde? No abacate, gente. Então, para quem tem o fígado bom, comer abacate é muito bom. O abacate tem ômega 9, né? Castanha do Pará, castanha de caju e amêndoa, ômega 9. Azeite de oliva extra virgem e azeitonas. Então, o ômega 9, ele não está presente em todos os alimentos, ele está presente também na linhaça. A linhaça tem um pouquinho de ômega 9, mas onde você encontra ômega 9, que é o ácido oleico, é o abacate. Então, é uma boa fonte e diminui o colesterol. Então, tirar aquela ideia de que o abacate aumenta o colesterol. Nas dietas de fígado que eu dou no consultório, eu seguro o abacate só pelo trabalho do metabolismo do fígado, porque eu quero deixar aquele fígado trabalhando light. Mas assim que a pessoa desintoxica o fígado, tira a esteatose hepática, eu já volto a permitir o abacate. Eu acho bastante saudável. Então, é isso que eu queria dizer para vocês a respeito do ômega. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sou a doutora Ana Clélia, estou aqui há 20 anos na Rádio Mundial com você, trabalhando com vocês no programa semanal, porque vocês me ajudam a fazê-lo. Lembrem-se que tem o canal no YouTube, onde vocês podem escutar todos esses programas. Doutora Ana Clélia Matos, no YouTube e no Facebook, vocês têm acesso aos nossos programas. Eu quero me despedir de vocês, deixar um excelente Natal, muita paz, muita saúde, muita harmonia e lembrar que é o dia do nosso Senhor. E só um dia de comidas e bebidas e presentes, né? De lembrar de fazer uma oração em família. Se você estiver sozinho, não se sinta sozinho. Liga a Rádio Mundial no dia de Natal que você vai ter muito boa companhia. Muito obrigada, um excelente Natal a todos e nós voltamos a semana que vem no nosso programa de pós-Natal. Até lá.